Fala, meus amigos e minhas amigas, Guelmi na área. E bom, mais uma vez, um ano exatamente depois, ano passado eu estava falando com vocês direto de Tbilisi, na Geórgia. Era o quarto país da minha volta ao mundo, foram 26 países nessa viagem de volta ao mundo. E agora eu estou falando de um lugar, estou em Lima, estou recarregando a minha bateria, essa é a grande verdade. Estou falando de um lugar simbólico que eu queria há muito tempo conhecer. A minha namorada mudou de casa no início do ano e ela sempre me mandava foto dos cachorrinhos dela tomando sol aqui nessa graminha. Vamos ver se a gente dá a sorte dos cachorrinhos aparecer em algum momento aqui do vídeo. Mas a dinâmica desse vídeo é a mesma dinâmica do vídeo do ano passado. Sem muita edição, é uma conversa na qual eu vou falar com vocês sobre os principais aprendizados, as coisas que eu mais refleti nesse último ano, responder as perguntas mais azeitadas, besuntadas que vocês me fizeram no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, faça essa gentileza, me ajuda muito. E aí, por fim, a gente vai fazer a expectativa do ano que vem. Ou seja, no vídeo do ano que vem, quantos seguidores será que eu estarei, hein? Eu errei bastante a expectativa, graças a Deus, para esse vídeo de hoje. Então, antes da gente já entrar nos meus aprendizados, eu quero dizer para vocês, eu quero agradecer vocês que estão aqui, que param o tempo de vocês para assistir, para comentar, para dar like. Eu sempre falava assim, antes de começar o YouTube, não, mano, por que esses caras ficam pedindo like, coisa chata e tal? Mas a verdade é que ajuda muito, viu, gente? Quando você compartilha com um amigo, quando você dá like, querendo ou não, esse é o meu ganha-pão, entende? Então, todo e qualquer esforço, ajuda do lado de vocês para colaborar comigo é muito legal. Um fato até curioso, rápido para vocês, o primeiro patrocínio que eu tive foi um seguidor me falou assim, mano, um amigo meu trabalha nesse banco, manda mensagem para ele. E assim eu consegui meu primeiro patrocinador. Então, muita gratidão, sabe? Eu, há poucos meses atrás, eu estava bem cansado, a verdade. Bem cansado, assim. Eu cheguei a perder um pouco do prazer de viajar, porque os dias que eu tinha mais prazer eram dias que eu ficava tranquilo, sabe? E eu não acho que tem que ser assim, eu não acho que é essa pegada. Enfim. Agora, pelo menos, né, depois de um ano atrás, eu tinha, não tinha nenhum patrocinador. Hoje, graças a Deus, trabalhei com mais de 10 marcas. Apareço aí, se você voar de Latam, você vai ver que eu tenho vídeo lá nos aviões da Latam. Então, muita coisa legal aconteceu nesse um ano aí de canal, né? Bom, já falei demais, vamos agora para os principais aprendizados que eu tenho aqui para vocês, coisas que eu mais refleti assim, pílulas rápidas de pensamentos que eu tive. A felicidade, ela some quando você está buscando ativamente por ela, sabe? Quero buscar ser feliz, eu quero, sabe? Quando a felicidade se torna um objetivo que você tem que ser, eu sinto que ela vai só se afastando, sabe? Eu sinto que, na verdade, é algo óbvio, mas que o óbvio precisa ser dito. Você tem que cuidar do jardim para que as borboletas venham, para que a felicidade venha. Você está cuidando do seu jardim? Você está cuidando de você? Uma frase que eu li outro dia, que eu achei interessantíssima é: a grama do vizinho não é a mais verde, a grama mais verde é aquela que você cuida, né? É aquela que você rega. Então, se você passa uma boa parte do seu tempo se comparando com o seu vizinho, com o seu amigo, com seja lá quem for, só consumindo a vida dos outros, você não vai ter felicidade, entendeu? Você está olhando para dentro, que muitas vezes é algo difícil. Então esse é o primeiro aprendizado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo aprendizado, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E aí eu digo isso porque nas minhas andanças, a maioria, eu diria que 90% do tempo eu tô sozinho. E assim, vocês veem um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, mas às vezes para ir fazer esse vídeo eu peguei 20 horas de ônibus, entende? E aí eu reflito muito sobre várias coisas da vida e tal, e eu sinto uma leveza tão grande quando eu penso e reflito sobre o fato de que
eu vou morrer, todo mundo que me assiste vai morrer, sabe? E é uma coisa que me ajuda a encarar a vida de uma forma mais leve, sabe? Não importa quantos seguidores, quantos inscritos, nada. No dia que eu parti do Andrés para melhor, deu 1 ano, muito provavelmente ninguém vai nem falar de mim, eu vou ser uma lembrança breve na cabeça das pessoas. E é isso, entendeu? Tipo, eu acho que quando a gente lida com a vida com essa leveza de pensar, mano, sabe, em algum momento eu vou ser só uma lembrança. Eu acho que isso traz uma leveza grande para a vida, pelo menos isso funciona para mim. E eu deixo de viver uma vida baseada no medo, mas sim viver uma vida baseada naquilo que eu quero construir para mim, aquilo que eu quero construir como uma vida memorável, sabe? O medo deixa de ser o norteador das minhas ações. O norteador das minhas ações se torna aquilo que eu quero viver, as experiências que eu quero ter. Então, se você é uma pessoa que sofre muito por ansiedade, isso e aquilo, e se o que vão pensar de mim, amigo, amiga, você não é importante assim, você vai morrer, no dia que você morrer, as pessoas vão esquecer, sabe? Tipo assim, vai todo mundo lá, vai umas pessoas no seu enterro, outras não vão porque elas vão estar com o dia cheio, e vai ser isso, mano. E a vida é assim, entendeu? Então, lembre-se disso que a vida fica mais leve assim. Outro aprendizado. A coragem que você procura está no medo que você evita. A disciplina que você quer ter está naquela ação, naquela tarefa que você evita fazer, sabe? Foi 1 ano e 3 meses de muita correria, muita solidão, muito estresse, muito, sabe, passar tempo sozinho dentro da minha própria cabeça. E isso me fez conquistar uma autoconfiança, sabe, um autorrespeito, a minha intuição eu sinto também que ficou mais afiada ainda em conseguir ler as pessoas, ler as intenções delas, sabe, me conhecer, conhecer o que eu gosto, saber quem eu sou, melhorar o meu entendimento da pessoa que eu sou. Isso são tudo coisas que não importa quanto dinheiro você tem no banco, você não compra essas coisas, entendeu? Existe uma diferença grande entre conquistar e entre ganhar. O que é ganhado, você vai curtir, obviamente, entendeu? Pô, se você ganha na Mega Sena, você vai curtir pra caramba. Mas dificilmente isso vai comprar um autorrespeito próprio, entende? Então, é isso, sabe? É você ter a consciência ali de que tudo que você quer vem com um preço. E você está disposto a pagar esse preço? Né? Você quer ter um corpo mais sarado, vamos colocar assim, você sabe o que você tem que fazer. Informação não te falta. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Né? Pelo menos por onde você tem que começar. Então, dá o passo que Deus dá o caminho. Um outro aprendizado. Tudo que você evita te controla. Sabe? Seja aquela conversa que você quer ter com um amigo, com o seu namorado, com a sua namorada, aquele e-mail que você não quer responder, aquele trabalho que você gostaria de fazer, seja lá o que você evita olhar para ele, mas você sabe que te toca de alguma forma, isso te controla, consciente ou inconscientemente, entendeu? Se você sabe que uma coisa no seu interior é certa de se fazer e você evita, aquilo te controla, aquilo vai te gerar uma ansiedade, aquilo vai te gerar... E a partir dessa ansiedade você vai fazer coisas, pode ser fumar mais, pode ser comer mais, pode ser... Então, você percebe como que olhar para dentro dói, mas não olhar para dentro também dói. Né? Então, eu diria para vocês que estão me escutando que se você sente que tem alguma coisa te encarando, encare ela, entenda? Olhe para ela, melhore a relação consigo mesmo. Um outro aprendizado. Na vida, você não consegue aquilo que você quer. Você consegue aquilo que você acredita. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você que está me assistindo, você sabe que a vida não é justa. Eu trabalhei durante algum tempo, 12 horas por dia, e ganhava tipo R$ 1.500, entendeu? Isso assim, né? 100% informal. E teve momentos da minha vida que eu trabalhava 3 horas por dia e ganhava
mais de 20 mil reais. Então, mas isso só aconteceu porque eu acreditava que eu era digno demais, entendeu? Quando eu voltei dos Estados Unidos falando 3 idiomas, com um diploma de um tecnólogo, eu achava que eu não era capaz o suficiente porque o meu diploma era de 2 anos, não era um diploma de bacharelado de 4, entende? Então, muitas vezes nós somos o nosso inimigo, entendeu? Você não vai ganhar aquilo que você não vai conquistar aquilo que você quer, você vai conquistar aquilo que você acredita. E eu digo isso porque tudo que você quer muito provavelmente vai demorar mais tempo do que você gostaria. Eu, quando comecei o canal, eu tinha como objetivo ganhar $1 até o final desse ano. Felizmente, muito felizmente, eu já vivo do canal desde o início do ano. Então, eu não toco nas minhas finanças pessoais. Eu vivo do canal 100% dos patrocínios, dos vídeos. E aconteceu muito rápido. Mas para mim ainda assim não foi rápido, entende? Então olha só como é que eu mesmo estava me sabotando. Poxa, mano, beleza, mas eu tinha um padrão de vida, mesmo vivendo no canal, pô, meu padrão de vida tá muito abaixo. Então é interessante de você ver o que você acredita, você ver quando você está tendo uma conversa tóxica com você mesmo, porque a verdade verdadeira é que o seu sonho, ele pode até ser importante para sua mãe, talvez para o seu companheiro, mas ele é importante até certo ponto, entendeu? Você chegar para sua mãe, para seu companheiro e falar assim, olha, vou desistir disso, vou fazer outra coisa. Entendeu? Ninguém vai sofrer muito por isso, sabe? Isso é um fardo que você vai carregar, entende? Então você sabe o tanto que os seus sonhos são importantes para você. Então você tem que acreditar, você tem que querer demais. E é isso, queira, acredite, tenha paciência, sabe? Então é isso, a vida você tem aquilo que você acredita. E eu acredito de verdade que eu vou alçar voos muito maiores, mesmo que, por exemplo, o canal esteja crescendo num ritmo muito menor do que eu gostaria. Hoje, sabe? Hoje eu já vejo que, poxa, realmente, eu acredito que eu tenho um conteúdo bom de verdade e que eu consigo melhorar isso. Às vezes eu faço um vídeo e, pô, 20 mil pessoas vêm. Mano, há um ano atrás, um vídeo, 20 mil pessoas assistissem ele em uma semana, era o meu sonho maior. Hoje é um número que eu considero ruim, entende? Mas não porque é ruim eu não valorizo as pessoas que assistem, mas porque eu sei que eu posso mais, entendeu? Mas é aquele negócio, eu tenho que acreditar que daqui a 2 anos, por exemplo, qualquer vídeo que eu faça vai ter 1 milhão de views. E eu acredito nisso, entende? Então eu tenho que seguir acreditando e melhorando. Se eu começo a acreditar que, YouTube é difícil demais, pô, trabalho pra caramba e de 200 vídeos que eu tenho no canal, só 4 que passaram de 1 milhão. Sabe, que conversa ruim. Então, você tem que acreditar, sabe, tipo assim, sonhe alto, acredite e siga fazendo. Próximo aprendizado eu quero muita atenção de vocês nesse, realmente assim, respira fundo, medo é um convite para a evolução. Respira fundo. Quantas vezes a gente não para e pensa que o medo é algo que nos gera uma ansiedade, é algo que nos faz ficar parado? E se a gente mudar a perspectiva para o medo e olhar para ele como algo que nos convida para evoluir, sabe? Eu lembro, o primeiro país que eu viajei, eu fui para o Catar e eu fiquei na casa de um cara que era cineasta. Através de Couchsurfing e tudo mais. E aí a gente estava conversando sobre a forma que eu produzia o meu conteúdo e tudo mais. Mostrei para ele alguns editores, alguns youtubers que eu gostava. E eu falei com ele assim, mano, mas eu não sei fazer isso que eles estão fazendo. Ele falou assim, mano, isso aí é o seu ego que tá falando, entendeu? Por que você não sabe? Tipo assim, qual que é a diferença? E aí a gente começou a trocar uma ideia para eu entender, eles fazem esse tipo de take. O que eu preciso para fazer exatamente esse tipo de take?
Ah, isso aqui ele faz através de um voice over. Isso aqui ele faz com bancos de imagem. Isso aqui ele faz gravando dessa forma. Então, na hora que eu deixei de colocar essa roupagem do medo como algo que, isso eu não sei fazer, eu comecei a falar assim, beleza, eu não sei fazer isso, mas como que esse cara faz isso? Como que eu posso fazer igual, do meu jeito? Mas como... E aí você sistematiza a coisa. Isso é uma coisa que você olhando para o medo como um convite para a evolução, pô, mas não sei fazer isso, mas o que eu preciso para saber? Entende? Eu acho que é um excelente caminho para, seja lá o que você quer na sua vida, olhe para o medo como um convite para evoluir, entendeu? Pô, não sei como perder 20 quilos, não sei como ter mais disciplina. Comece com pequenos hábitos, entende? Você não tem que ser o melhor do dia para a noite, você tem que ser melhor do que ontem. Um outro aprendizado que é autoexplicativo também, mas você só vai aprender sobre o caminho começando nele, não só pensando nele. Sabe, eu quando na minha cabeça tinha a ideia de o que ia ser um youtuber, de como que iam ser os meus vídeos no YouTube, eu tinha uma ideia completamente diferente dos vídeos que eu faço hoje em dia. Mas são coisas que não tinha como eu saber se eu não começasse. Seja lá o que você quer, meu amigo, minha amiga. Comece no caminho, que aí o caminho vai se abrindo para você. Porque eu sei que muitas vezes são tantas opções que a gente se vê perdido. Comece a caminhar na direção que você quer, que aí o caminho vai se abrindo, entendeu? Nunca imaginei que o meu tipo de conteúdo que eu gostaria de fazer mais seria mais voltado para documentários, mas sabe, tipo assim, fazer uma coisa com uma estética bonita. Eu achei que ia ser muito mais vlog, coisas assim, e na verdade isso acabou se tornando uma outra coisa completamente diferente. Mas não tinha como eu saber sem antes começar. Um outro aprendizado: não existe rotina perfeita, sabe? Você tem que entender o momento da vida que você tá e agir de acordo com ele, sabe? Se você, por exemplo, eu sabia que quando eu fosse viajar o mundo, a minha, não digo a minha saúde, mas o meu físico, eu ia perder quase todo o músculo que eu tenho, entendeu? São coisas que vão ficar em segunda mão, sabe? Momentos e prioridades da vida, sabe? Você tem que entender qual que é o momento que você tá, o objetivo que você tá querendo ir, e se você vai ter áreas da sua vida que vão ficar desbalanceadas por um período de tempo, é o que é, entendeu? Então haverão momentos que de fato você vai perder esse equilíbrio, e se é em prol de um objetivo grandioso, vai dentro. Depois você consegue reaver o tempo perdido em outras áreas. Esse é um aprendizado pesado, muito bom. Liberdade de verdade não é viajar o mundo. Liberdade é você viver a vida do jeito que você quer, a despeito do que o mundo te diga, sabe? E aí, para dar um exemplo para vocês, tem gente que gosta de ser médico, de fazer plantão, disso, daquilo. E hoje em dia, com tantos zilhões de plataformas, influências falando o que você tem que fazer, onde você tem que ir e tal. Cara, se você é uma pessoa que gosta da sua rotina, gosta de viver a vida do jeito que você é, do jeito que você escolheu, pra mim isso é liberdade. Liberdade não é viajar o mundo, estar em um país a cada dia. Sabe? Pra mim isso é também o que eu gosto de fazer. E essa é a liberdade que eu gosto. Liberdade 100% é viver a vida do jeito que você quer, do jeito que você escolheu se propor a fazer isso, não o jeito que alguém escolheu para você. Um outro aprendizado é que eu curei a minha insegurança e o meu medo de julgamento me conectando com o artista que existe em mim, entendeu? Parar de só consumir conteúdo dos outros e finalmente criar o meu próprio conteúdo. Mas você não precisa criar conteúdo, você pode fazer cerâmica, você pode pintar, você pode fazer o que for. A gente, quando é criança, é tão criativo, é tão artístico. Quando a gente vira adulto, a gente fica com... A sociedade vai corrompendo a gente com o que é bonito e o que não é bonito. O que merece ser celebrado e o que não merece ser celebrado.
Então eu acho que conectar com o meu eu artista, o meu eu criador, me fez sentir muito menos medo de julgamento, muito mais confiança em mim também. Então às vezes o que você precisa é criar, não necessariamente criar conteúdo, mas fazer algo com as mãos que seja, tá ligado? Vai que funcionou pra mim, vai que funciona pra você. E por fim, antes da gente entrar nas perguntas do Insta, eu diria que viajar me fez ter uma noção do tamanho da minha ignorância, sabe? A gente muitas vezes na rotina, no dia a dia, nós nos pegamos sofrendo por coisas tão banais, tão triviais, como se a gente fosse o centro do universo. Mas a nossa opinião não é uma verdade absoluta, é só uma opinião dentre as outras 8 bilhões de opiniões que existem, entende? Então, como você vive a vida não é a forma certa de viver. Se funciona para você, maravilhoso, mas tem gente que vive de outro jeito, entendeu? A coisa que eu mais tenho preguiça é fulano que a sua fé tem que ser a mesma que a minha, essa fé tá errada, entendeu? Essa forma de viver, essa forma de comer, essa forma de beber, essa forma de... Mano, vai viver sua vida, entendeu? A forma como fulano vive na Tailândia, no Vietnã, na Índia, sabe? Respeita. Eu vejo tanto desrespeito com o próximo que não entendo, sabe? Tipo, seja menos ignorante, vá viajar, abrir sua cabeça, que tem certo, ninguém nem... Mano, você vai aprender muito de você e do mundo. Eu acho que não tem riqueza maior no mundo do que isso. Essa é a verdade. Agora vamos para perguntas do Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, dá uma moralzinha pro seu primo. Segue lá, por favor, é nóis. Vamos lá, primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta é: se eu fosse compilar toda a minha vida, as minhas histórias e fosse fazer um filme, qual seria o título? Acho essa pergunta genial. E eu pensei muito para dizer que a resposta seria A Jornada Sem Fim. Por que A Jornada Sem Fim? Porque, mano, quanto mais eu faço as coisas que eu queria fazer, alcanço as coisas, os objetivos que eu tinha, mais eu vejo que tipo, sempre vai ter um outro objetivo, entendeu? Eu chego lá e eu realmente vejo que eu achava que chegar a 100 mil seguidores inscritos ia ser uma coisa assim, eu fantasiava tanto esse momento, mas no dia que de fato eu alcancei os 100 mil, eu tava na Moldávia, e eu tava gravando, eu passei o dia inteiro gravando. Tipo assim, eu fiquei feliz, comprei um vinho ali rapidinho, mas a felicidade, ela tava no caminho todo, entendeu? Então, é isso, é uma jornada sem fim, é um caminho sem fim, sabe? De aprender, de melhorar, de construir quem você vai se tornando. Então, não existe limite, entendeu? Não é 1 milhão, 10 milhões, 400 milhões igual o MrBeast. Não é isso o objetivo final. O objetivo final é quem a gente vai se tornando no caminho. Pergunta número 2. Continuar fazendo o que eu faço ou 20 milhões na conta e nunca mais sair do Brasil? Olha, eu amo o Brasil, sou apaixonado com o Brasil. Gostaria de aposentar no Brasil. E tenho vontade de viajar muito mais no Brasil. Só que eu amo muito, muito, muito o que eu faço também. Eu não preciso de 20 milhões para ser feliz, entendeu? Eu sou feliz com nenhum milhão, então eu não gostaria de vender os meus sonhos por 20 milhões, entende? Eu consigo ter uma vida realizada com muito menos, fazendo o que eu faço, fazendo o que eu gosto. E eu acredito que se eu persigo e persisto no caminho que eu gosto, talvez pode ser que eu chegue em 20 milhões fazendo o que eu faço, entende? Pode ser que eu passe, pode ser que eu não chegue, mas eu não gostaria de vender, entendeu? Os meus sonhos por 20 milhões. De vender todos os lugares que eu gostaria de ir e tal. Não acho que seria uma vida feliz, entendeu? Seria só um número lá e esse número vai ficar crescendo e tal, eu não acho que é por aí, entende? Então, não. Mas se quiser transferir para mim 20 milhões, eu aceito. O que mais mudou do Guelmi do primeiro ano para o segundo ano? Olha, de forma prática, não filosófica,
Agora, felizmente, eu vivo do canal. No primeiro ano eu queimava as minhas finanças, hoje eu consigo viver do canal, felizmente. De forma filosófica, eu diria que hoje eu tenho uma sensação, eu tenho um entendimento muito maior de mundo, sabe, das culturas. Pô, eu quando saí do Brasil, acho que eu nunca tinha entrado numa mesquita, eu nem sabia direito o que era uma mesquita. Hoje eu conheço, entendo muito mais das religiões, do mundo, do que movimenta o mundo, de certa forma. E eu entendo também, eu vejo, eu sinto que todos nós somos um só. Todos nós somos só uma raça, de fato, que é a raça humana, sabe? A forma como eu vou agir com o fulano da esquina, se eu dou um sorriso para ele, se eu trato ele bem, isso pode ditar como vai ser o dia dele. Se eu trato fulano mal, se eu passo a perna em fulano, isso vai ditar a forma como vai ser o dia dele também. Entendeu? Ele pode chegar em casa, pode despejar isso na família dele, ele pode despejar ódio, pode despejar amor. Então, quando eu faço mal ao outro, eu faço mal a mim também. Entende? Então, assim, quanto mais a gente compartilha e esse amor assim, eu acredito que mais ele tende a o mundo tende a ser melhor, entendeu? E o mundo é a nossa casa, entendeu? Então, todos nós somos uma só raça. Diria que hoje eu tenho esse sentimento, essa sensação, essa compreensão mais aflorada. Se eu pudesse me definir em poucas palavras, quais seriam? Olha, acho que seria flexível, um cara flexível e um cara corajoso. Eu não me acho tão corajoso assim, mas muitas pessoas já vieram, me falaram isso, muitos amigos já me deram esse elogio e eu acho um baita elogio. Eu não me sinto assim, sabe? Mas eu fico feliz quando me dizem isso, então já recebi algumas vezes esse elogio, então eu vou dizer isso. Sinto que eu sou um cara flexível também, porque eu sou muito cabeça aberta, sou muito tranquilo, não acho que existe verdade absoluta de forma alguma, entendeu? Só existem 8 bilhões de pontos de vista diferentes. Então, é isso. Essas são as duas palavras que eu me definiria, talvez. Qual foi o sentimento de começar a gravar? Muita vergonha, como dizem os jovens, muito cringe. Não, odeio essa palavra. Enfim, mas mano, suando igual tampa de marmita, entendeu? Suando pela mão, suando, não, horrível, horrível, horrível. Mas é que é treino, né, mano? Primeiro você começa, depois você fica bom. Hoje em dia, quando eu tô gravando assim, eu entro num foco, num hiperfoco assim, que eu nem vejo o que tá acontecendo do meu lado. Momentos onde eu amarrei a minha égua e eu só queria estar em casa. Olha, sendo bem sincero, os momentos que eu mais fiquei triste de perder são, obviamente, casamentos, eu diria. Casamentos, sabe? Casamentos de pessoas queridas. Então, sabe, você tá no meio do nada, assim, olhando pra parede, e aí todos os seus amigos estão celebrando um momento super especial na vida de uma pessoa que você gosta. Isso é uma coisa chata, sabe? Eu diria que isto. E quando meus cachorros faleceram também, e você não tá lá, você praticamente nem lembra como foi a última interação com eles. Mas quanto a perrengues, assim, eu diria pra vocês que eu não em momento nenhum eu falo assim, não, mano, não queria estar nessa situação. Porque todas as situações, eu que me coloco nelas, entende? Tipo, quando eu trabalhava com outras coisas, o meu sonho era estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Então eu sou muito atento assim aos meus desejos e aos meus pedidos pro universo, porque, pô, mano, eu sei lá, eu tô lá no PQP, no Monte Fuji, passando um frio desgramado, mais 15 horas de caminhada pela frente, eu não posso parar, senão corro risco de vida. Mano, eu me coloquei nessa situação, entendeu? Então não faz sentido pra mim eu querer sair dela, eu querer desejar estar fora dela, entende? Então é isso, é assim que eu vejo a vida. O que eu considero sucesso? Essa é muito boa também. Essa é uma pergunta que cada uma vai ter, né, a sua própria resposta. Direi que, para mim, o sucesso máximo é viver na cidade que eu escolhi viver, de forma confortável,
viver a vida nos meus termos, sabe? Sem luxo, doido, mas poder fazer as minhas experiências que eu quero fazer e, sobretudo, poder prover experiências também para meu pai, para minha mãe, para Silvana, sabe? Tipo, para os meus amigos, se eu tivesse a possibilidade. Entende? Do tipo assim, mano, vamos pra Namíbia, sabe? Para mim, o sucesso máximo é, tipo assim, e juntar porra, se eu puder pagar a viagem dos meus amigos, assim, depois eles me pagam, ter essa condição financeira seria, tipo, o sonho máximo. Não preciso de 20 milhões para isso. E, obviamente, né, também, ser cercado de pessoas fiéis, de amigos fiéis, companheiros fiéis. Esse é o máximo. Como é a minha família em relação ao meu estilo de vida? Se eles sempre foram parceiros? Felizmente, sim. Minha mãe e meu pai sabem o filho que tem. E eles também sempre foram muito de boa, sempre foram muito parceiros, sempre da forma que eles puderam ajudar, eles ajudaram. É uma curiosidade para vocês. O meu pai, ele, mano, desde quando eu tinha, sei lá, mano, 12 anos, 13 anos, todas as vezes que eu estava com meu pai, ele falava assim: eu não quero que você seja advogado, não quero que você seja médico. Meu sonho é que você bote uma mochila nas costas e vá viver o mundo. Que isso é um sonho que ele tinha e que ele não realizou, entendeu? Então, isso eu acho muito legal também. Sempre tive esse empurrãozinho aí do lado dele. O que me motiva a seguir em frente? Boa pergunta também. Olha, eu não tenho nenhum número em mente, 1 milhão de inscritos, 5 milhões, não é nada disso. O que me motiva a seguir em frente é ir a novos lugares que eu ainda não fui, sabe? Tô morrendo de vontade de ir para alguns lugares aí, que um dia eu conto para vocês. Melhorar a minha narrativa, melhorar a forma como eu conto histórias, né? E eu diria que é principalmente isso, sabe? Diria que é principalmente esse tipo de coisa, assim, me descobrir e descobrindo coisas que eu gosto. Por exemplo, também, talvez atuar um dia, sabe? Eu tenho descoberto um interesse grande por atuação, talvez estar em um filme, talvez dirigir um filme um dia. Então, são coisas que me descobri no caminho e me diverti no caminho. Diria que isso são as coisas que me motivam. Próxima pergunta: o que você diria para quem quer viajar sozinho, mas não tem coragem? Olha, mano, eu diria para primeiro você entender de onde que vem esse medo. Se o seu medo vem de uma insegurança, entende? Ou se vem, por exemplo, de medo de faltar grana. Mano, medo de faltar grana, junta grana, sei lá, 5 mil reais. Você faz uma viagem sozinho, você não precisa ir para a Índia. Você pode ir para o Rio de Janeiro, você pode ir para São Paulo, você pode ir para Florianópolis. Entenda? Começa com a viagem sozinho para perto, para você entender como que é a logística, quais são as coisas que você tem que fazer, como fazer amigos, entendeu? Como se conectar com pessoas. Entende? Tipo, se você tem uma insegurança, que você, sei lá, não quer estar sozinho, aí você não quer realmente viajar sozinho, entendeu? Então, entenda de onde vem esse medo e mine ele o máximo possível. Se é medo de não saber o que fazer, viaje para dentro do Brasil, mano. E aí no Brasil você vai falar o idioma, você vai entender os processos, os aplicativos, as paradas todas. Tipo assim, mano, se vira, entendeu? Papo reto, se vira que você não é quadrado. E é isso também, viajar sozinho é aprender a se virar. E não tem nada mais valioso que isso. E a última pergunta é: o que eu diria pro Miguel do começo? Olha, eu diria que vai ser muito mais difícil do que você imagina, mas também vai ser muito mais recompensador do que você consegue imaginar. Então, tem que querer e trabalhe por isso. E agora vamos para as expectativas para o próximo ano. Bom, meus amigos, ano passado, no vídeo que eu fiz, eu tinha 12.891 e eu esperava chegar a 50 mil.
E eu falava assim, nossa, se eu chegar a 100 mil, nem no melhor dos cenários, parem as máquinas. E felizmente eu cheguei a 142 mil. Então, muita gratidão a vocês aí que assistem, que curtem, que compartilham, que hypeiam o bagulho todo. Então, a minha expectativa para o ano que vem, eu diria que no vídeo do ano que vem, eu diria que é dobrar o canal, sabe? Acho que se chegar ali outubro, novembro do ano que vem e eu tiver com 300 mil, eu, obviamente, né, vou ter que me esforçar bastante e eu farei. Mas eu acredito que é uma métrica alcançável. Se eu vou chegar ou não, só o tempo dirá. Eu seguirei trabalhando, seguirei fazendo. E é isso, meus amigos. Queria agradecer muito a vocês também por estarem aqui, por acompanharem o canal e por compartilharem o canal. Vamos ver se os cachorrinhos vão vir aqui. Vem cá, F. Então, que forma melhor de terminar o canal com terminar o vídeo. Oh, meu amorzinho, que cosita boa garota, ai que boa garota. Ai que lindeza. Bom, pessoal, se essa não é a forma perfeita de terminar o vídeo, eu não sei. Então se inscrevam aí, compartilhem com o pessoal, deem o likezinho. E ano que vem nos vemos em mais um vídeo de aniversário. Espero que vocês tenham curtido esse. Deixem aí os comentários de vocês. E aí, ó. A F não quer que eu pare. Então, um beijão e nos vemos. Ai, que cosita preciosa, meu amor.